queridos professores, coordenadoras, supervisoras, sejam todos bem-vindos a essa nossa reunião, onde nós vamos discutir o nosso regimento escolar, proposta pedagógica, e aos pais que estão conosco, né, no ensino médio, na última etapa da educação básica. É um prazer enorme ter vocês conosco para que juntos possamos, né, fazer o nosso melhor para que nossos filhos conquistem aí o tão esperado mundo profissional, né? Que ele vá para uma boa universidade, tire uma excelente nota no Enem, que ele conquiste, né, a sua vida por meio das nossas orientações, formações, e juntos estaremos alcançando esses objetivos se estivermos caminhando na mesma direção. Então, para isso, nós vamos apresentar para vocês a nossa visão, a nossa missão enquanto SESI, enquanto SENAI, que é promover uma educação cada vez mais de qualidade, ser indispensável, né, para a indústria, porque como SESI, como SENAI, nós preparamos os nossos filhos para a indústria, que seja para trabalhar na automação industrial, na computação, trabalhar como desenvolvedor, né, de programas que ajude a indústria a crescer cada vez mais, e tudo isso com muita responsabilidade social, ambiental. Por isso, esse ano, nosso projeto ele está voltado para a educação ambiental, né, que é educar para regenerar. Então, é uma escola que, juntamente com o Senai, trabalha essa educação básica, né, o final da educação básica com muita responsabilidade, e trazendo para a nossa forma de trabalhar, né, como nossa inspiração, os valores como a contribuição, a cooperação, o respeito e a confiança. E a confiança só se constitui, né, a partir do momento que a gente passa a vivenciar e ter uma troca, né, uma conexão. E essa conexão, ela só vai acontecer se estivermos sempre juntos, porque assim vocês estarão ouvindo a proposta da escola e também nós estaremos ouvindo vocês enquanto família. E quero aproveitar para fazer um convite para que vocês participem conosco do nosso Clube de Pais, que nós estaremos durante esse ano aí com muitas surpresas, juntamente com a nossa psicóloga, trabalhando temas que vai contribuir com a família e também com a escola. Essa mediação, ela é muito importante para a construção desse diálogo, né, o fortalecimento dessa parceria de escola e família. Então, participe conosco no dia 17/3, será nosso primeiro encontro, cheio de surpresas. Já anote aí as datas para que vocês venham. Quem pode participar do Clube de Pais? Pais de alunos do ensino médio, do ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, e pais também que são professores, que querem aprender cada vez mais sobre como educar os filhos. E nós estaremos, então, nesses debates, lendo livros, ouvindo palestras, participando de oficinas. Então, vai ser muito bacana. O ano passado nós tivemos, nós queremos convidar todos vocês para estarem conosco. Eu sou Raqueline, sou a diretora da escola SESI Canaã. Nós temos a Liana, também a diretora do Senai, que vai estar presente na nossa reunião, ou então sendo representada pela supervisora, que estará falando um pouquinho mais sobre o Senai. Mas nessa educação do ensino médio é uma parceria SESI-SENAI, e vocês vão estar hoje conhecendo aí um pouquinho mais de como fazemos esse trabalho. Sejam todos bem-vindos ao ano de 2026, estaremos sempre aqui à disposição dos pais e estaremos aqui durante a nossa reunião, né, voltando para que a gente possa ter um bate-papo bem tranquilo nessa nossa reunião de hoje. Obrigada. Laís? Boa noite a todos e a todas. Todos me ouvem bem? Que agora eu não estou vendo vocês. Sim. Sim, né? Sim. Sejam muito bem-vindos aí, time, né? SESI Senai, na busca aí de explanar um pouquinho, né? Como que vai ser o nosso ano, né, de 2026, com esse início aí, né? Uma das principais mudanças, né, do ensino médio, Janaína e todo mundo aí agradece, é o app, né?
Nós trabalhamos nele o ano passado, esse ano está com mais robustez aí. Então, esse ano queremos falar para vocês que o principal meio de comunicação, tanto SES quanto Senai, é o nosso app, né? Para quem não tem, já precisa fazer, baixar, né? Tanto no Google Play quanto no Play Store. Não, Apple Store, me perdoe. Pode estar baixando o login e a senha, vai direcionado para aquele responsável financeiro, mas nada impede de mais pessoas da família tenham, né, esse acesso aí para estar comunicando com a gente. Então, solicitação de liberação, entrega de atestado médico, não, verificar se o filho, quais são as pendências que o filho tem ali na questão de nota, acompanhamento, tudo agora, questão financeira também é via app, né? Então, a escola entrará em contato telefônico com a família nas eventuais necessidades, né? Mas vai ser via telefone ou via app. Esse ano, né, como o ano passado, mas reforçando, nós não vamos ter a comunicação via WhatsApp, né? Para alguns alunos, né, a gente sabe que o ensino médio ele é mais os meninos são mais assim, né, autônomos e tudo mais, mas a gente busca também a comunicação com a família via agenda, né, para aqueles que têm o costume de anotar tudo, né, aqueles que são mais da escrita ao invés do visual, também, né, foi entregue junto com o material didático, então também será um meio de comunicação. Mas o principal meio esse ano é via app, tá? Então não tem WhatsApp, não tem grupos de pais de WhatsApp, não tem comunidade no WhatsApp, porque esse ano nós usaremos exclusivamente o app da escola, ok? Queria ressaltar e também vou chamar aí Ludmila e Jana para nossa conversa aqui, né, que vai ser muito um bate-papo sobre o uso, né, do celular e outros eletrônicos, né? Nós sabemos que tem uma lei, né, 15.100 de 2025, é uma lei federal que proíbe, né, os alunos do uso e do celular e de outros aparelhos dentro do ambiente escolar, né? Sabemos que em aulas, como nossa metodologia é STEAM, aprender fazendo, né, mão na massa, a prática. Em algumas aulas será necessário o uso, né, desse aparelho, mas e orientado sempre com o professor e o acompanhamento. Em casos que não seja utilizado para fins pedagógicos, então esse ano a gente vai pegar ainda mais firme e não será permitido o uso desse aparelho dentro da escola, né? Para comunicação com vocês ou demais atividades. Aí eu queria chamar, né, Janaína e Ludmila para falar um pouquinho aí sobre essa questão do uso do celular e outros eletrônicos. Boa noite a todos. Eu sou a Janaína, analista de educação do ensino médio, representando o SESI Canaã. E nós temos aí essa questão do uso do celular. Nós sabemos que os jovens, eles são muito tecnológicos, né? Querem estar com o celular o tempo todo. No entanto, nós precisamos trabalhar a consciência do uso do celular. E nós contamos com o apoio da família sobre isso. Nós temos uma caixinha, né, que nós utilizamos na sala para o recolhimento desses celulares durante a aula. Então, enquanto o professor está explicando, enquanto está acontecendo a aula, o aluno não pode permanecer com o celular. Ele vai colocar nessa caixinha para que ele possa estar atento à aula, né, se concentrar, realmente acompanhar e cumprindo a Lei 15.100, que proíbe o uso do celular no ambiente escolar. Mas o que que nós observamos no dia a dia? Os jovens, né, esses adolescentes, eles tentam burlar muito. Então, tem adolescente que traz mais de um aparelho, entrega um e tá com o outro escondido. Tem adolescente que fala que não trouxe, esconde na mochila. E eles tentam estar burlando o tempo todo. Como a Laís citou, nossas aulas elas são mais interativas, mais inovadoras, né? Utilizamos aí a STEAM, utilizamos metodologias ativas. Então, às vezes, o professor vai fazer uma aula diferente e vai autorizar os alunos a utilizarem o celular, só que é aquele momento que, às vezes, ele vai usar para navegar na rede social, para jogar e não se dedicar à aula. E toda essa conscientização com o estudante tem que partir também da família,
né, de orientar desse uso consciente, no momento da aula, de não estar utilizando se não houver autorização do professor, para que não venha atrapalhar o desempenho desse estudante, tá? Caso seja necessário ele utilizar para ligar para o responsável, falar alguma coisa, ele pode pedir para o professor para ir até a coordenação e nós faremos a autorização e nós também podemos fazer esse contato com o responsável também via telefone para que seja resolvida alguma situação, tá? E também pedimos a orientação sobre o uso no intervalo, porque no intervalo eles podem utilizar para comprar o lanche, visto que nós temos uma lanchonete, a Laís vai estar falando mais à frente, sobre a compra do lanche, que é por meio de Pix, ou pagamento via cartão. Porém, esse momento também não é para extravasar ali, ficar navegando, porque realmente não é permitido o uso do celular na escola. Então, usar somente para esses fins da compra do lanche. Nós já fazemos todas essas orientações que eu estou explicando aqui com os estudantes. Porém, quando há essa parceria da família, a família reforça em casa, ele vai compreender que realmente ele precisa ter um comportamento adequado na utilização do seu aparelho eletrônico. Então, nós contamos aí com o apoio de toda a família, dos responsáveis, para que nós possamos ter um ano, né, realmente ali dedicado aos estudos, sem essa dispersão, essa distração, com o uso do celular, que nós sabemos que os jovens são muito ligados a isso, tá? Ludmila? Boa noite, eu sou a Ludmila, analista de educação aqui do Senai Vila Canaã. Acompanho a parte técnica, né, em conjunto com a Janaína, é uma parceria de sucesso. E reforçar mesmo essa questão do celular, né, também nas aulas técnicas, os professores, há momentos, né, que utiliza, mas são raros, porque a gente dispõe de vários laboratórios, né, que tem os computadores, então o maior contato dos estudantes é via o computador, né, que a gente disponibiliza aqui na unidade. E o celular, ele não sendo permitido, a gente conta com a colaboração do estudante e da família para reforçar, né, que não é permitido e não pode usar. É isso. Obrigada, meninas. Daqui a pouco chamo vocês novamente, hein? Eu não me apresentei, né, pessoal? Peço desculpas aí. Eu me chamo Laís de Paiva, estou na supervisão do SESI, sou pedagoga e com MBA em gestão, né, educacional, empresarial e planejamento estratégico. Então, estamos aqui, né, esse timaço da unidade SESI Senai Canaã. E aí, continuando, aí eu peço também, né, para as meninas reforçarem aí comigo, né, os horários, né, e a rotina de estudo também dos alunos, né, tanto no período matutino quanto no período vespertino. Janaína, explica para a gente aí como que é horário de entrada, saída, por onde eles entram, tolerância, e também chama aí a Ludmila para esse bate-papo para explicar um pouquinho como que funcionará, Lude, esses horários aí no vespertino, né? Que é uma novidade do ano de 2026. Bom, então as nossas aulas elas acontecem de segunda a sexta-feira, no horário regular de aula, com início às 7 horas da manhã e término meio-dia e 20. Normalmente os alunos já começam a chegar por volta de 6h40, 6h45, não tem problema, né? Pode estar chegando, nós já temos o segurança lá na guarita e a entrada é permitida. Nós temos uma tolerância de 10 minutos para a entrada na sala, ou seja, o estudante pode entrar até 7h10. Mas nós sempre orientamos, não use, evite usar a tolerância, porque se falar para eles, vão querer chegar às 7h10, né? Só que a aula começa às 7, 7h10 é a tolerância. Então, às 7 o professor já vai iniciar o conteúdo, pode ser que já aconteça ali uma chamada. Então, é importante que esse estudante esteja em sala de aula antes das 7 horas, porque 7 começa a aula. Mas caso ele chegue um pouquinho depois das 7, até 7h10, ele pode estar entrando na sala. Se ele chegar após as 7h10, tá? Já tem uma orientação que todos eles receberam desde o primeiro dia de aula, foi passado tanto por mim quanto pelos professores, que após a chegada às 7h10, o estudante deve ir à coordenação
nos informar desse atraso. Nesse momento, ele vai assinar uma lista de atraso com o seu nome, a série e o horário que ele está chegando, e ele vai receber um voucher para ele entrar na sala no segundo horário, na segunda aula, que é 7h50. Então, chegou após as 7h10, só entra na segunda aula às 7h50. Não pode entrar enquanto está acontecendo a aula para não atrapalhar o bom andamento. E aí ele vai aguardar conosco ali esse horário de entrada às 7h50. Caso o horário seja após as 7h50, que às vezes acontece de ir ao dentista, ir ao laboratório, ir ao médico, nós solicitamos que providencie nesse local uma declaração de comparecimento que o laboratório emite, o dentista emite, né? E que o aluno vai entrar, então, no horário mais tarde, porque ele estava em algum procedimento. Não tem problema, é só levar para a gente. O que que a gente pede aos pais? Converse muito com seus filhos sobre essa responsabilidade da entrada, porque o ensino médio, ele entra pelo Senai, é pelo portão do Senai, não é pelo portão do SESI. Então, ele vai ter entrada e saída pelo portão do Senai. E o Senai é um ambiente grande, né? Ali é um espaço grande, nós temos vários blocos. E o que que nós observamos que os nossos adolescentes fazem? Às vezes eles querem ali dar uma enroladinha, e aí não entra na aula às 7 horas. Então, às vezes vai para o banheiro, vai andar ali no bloco, vai conversar com os colegas, e às vezes engana os pais achando que vai entrar na escola e vai para alguma lanchonete ali perto, onde tem um lanche fora da escola. Então, nós já detectamos várias situações. Isso eu estou falando, gente, porque realmente foi comprovado. Eu saí e encontrar estudante na lanchonete ali, no salgadinho lá fora, ou dentro da própria instituição, dentro do banheiro, para não entrar na primeira aula. Tá? Então, orientem seus filhos para que eles adentrem a escola e se direcionem para a sua sala de aula, mas nós também fazemos a fiscalização. Podem ficar tranquilos que a gente está sempre fiscalizando. Eu chego, as assistentes de coordenação chegam e a gente vai estar sempre nos corredores olhando. Se a gente encontrar algum aluno, algum estudante fora de sala, nós vamos direcioná-lo para a sala de aula. Outra coisa que acontece muito, não faz tarefa, aí chega na escola, vai ficar ali num local para fazer a tarefa e entrar depois na aula. E aí também não pode, né, ficar ali para fazer a tarefa, porque a tarefa é para fazer em casa. Então, são situações que nós já vivenciamos, nós sabemos que isso acontece, os meninos gostam muito de ter, né, esse comportamento, fazer essas coisas, e nós precisamos monitorar. E vocês vão perceber que se o seu filho ou sua filha, ele tiver uma recorrência de atraso, chegar de 2 vezes a mais vezes atrasado na semana, nós vamos enviar uma mensagem para o responsável no app informando essa recorrência de atraso, para que você tenha ciência desses atrasos e possa, então, detectar o que está acontecendo, tá? Porque às vezes tem pais que falam assim. Não, o que está acontecendo? Eu deixo meu filho, minha filha, 6h40 na escola, está chegando atrasado. Então, algo está acontecendo ali que ele não está entrando na sala. Por isso, você vai sempre estar recebendo uma mensagem. Caso o seu filho ou sua filha chegue atrasado com recorrência, você será comunicado para a gente verificar o que está acontecendo com esses atrasos. Lembrando que quando o estudante atrasa e não entra na primeira aula, consequentemente, ele está perdendo conteúdo, perdendo uma atividade e acumulando o número de faltas. Então, são consequências, né, que vêm para ele que não são boas para o seu desenvolvimento enquanto estudante. Então, por isso, nós pedimos que conversem com seus filhos para que cheguem no horário, para que ele adentre a sala. Se ocorrer de no caminho, pode acontecer. Ah, aconteceu um problema, o carro estragou, o trânsito está muito pesado. Aquela região nossa, agora na época de chuva, a gente sabe que tem muita questão de alagar, né? Então, aconteceu isso. Por gentileza, nos comunique via app, tá? Ó, vamos chegar atrasado, meu filho, minha filha, né? Vai chegar atrasado, porque nós estamos com uma situação, o carro está estragado, estamos aqui alagados, estamos com o portão não abriu, estragou o portão. Então, são várias situações que ocorrem. Então,
por gentileza, nos comunique via app. Essa comunicação é muito importante, porque imediatamente nós vamos comunicar aos professores e ali haverá uma justificativa desse atraso do estudante para, nesse caso de perda de atividade, a gente possa repor depois. Esse meio de comunicação é fundamental, né, para que nós possamos realmente garantir que esse estudante possa ter a oportunidade ali de reaver uma atividade ou algo que ele tenha perdido na sua ausência na escola naquele horário inicial. E a Ludmila vai falar um pouquinho também com os pais, em especial, né, esses pais da primeira série do ensino médio, sobre as aulas da tarde, que é de educação tecnológica. Sim, obrigada, Janaína. As primeiras séries, elas contam com o itinerário módulo básico da indústria ou mundo do trabalho, né? Educação profissional, que é um itinerário obrigatório na carga horária dos estudantes e em que eles precisam cursar. Essa aula, ela não é nós não conseguimos encaixar ela dentro da aula dos componentes básicos por conta da carga horária mesmo, né? E aí ficou agendado o início das 14 horas e o término às 17 horas. Uma vez por semana, né? As turmas do primeiro A, primeiro C e primeiro B e D vão ter aula, né? Nesses dias que foi colocado aqui, o primeiro A é na segunda-feira, então toda segunda-feira o aluno precisa estar presente, né? Com o uniforme completo, respeitando o horário de entrada e saída também, que é importante, a gente também segue as mesmas diretrizes, é uma parceria, a gente caminha junto e a gente conta com o apoio e a colaboração da família, nesse sentido. O primeiro C na quinta-feira, primeiro B e D na sexta-feira, né? São componentes obrigatórios, com isso o aluno precisa, né, estar presente nessas aulas. E aí, se houver, né, alguma intercorrência, o aluno não conseguiu ficar, é importante que nos comuniquem, a gente também tem acesso ao aplicativo, né? E a comunicação é viabilizada por lá. Então, pode nos comunicar que essa falta ela será justificada, né? E a gente também comunica o docente. E o que é importante, né? Aqui na unidade a gente tem a cantina escolar que oferece almoço, né? No caso da família que optar por comprar esse almoço, mas também o aluno tem total autonomia, né? Se a família falar, não, eu quero que ele leve a comida aqui de casa, eu vou fazer a marmitinha, ele pode fazer, a gente vai disponibilizar a geladeira para ele guardar esse alimento. E posteriormente tem os micro-ondas que ele pode esquentar também e estar almoçando ali no nosso pátio, na nossa área de convivência. É isso, Laís, obrigada. Por nada. Esse foi pensado com muito carinho esse ano, né? Essa rotina dos horários do vespertino, visto que até o ano passado era realizada aos sábados, né? Então foi uma solicitação dos pais e tudo mais. Então, para esse ano, essa nova roupagem. Então, os alunos terão aulas aí da primeiro A, primeiro C, primeiro B e primeiro D, tanto na parte matutina, nos respectivos dias, e também na parte vespertina, tá? Qualquer dúvida, estamos aí à disposição, basta agendar via app, né? Reuniões que nós estaremos prontos a atendê-los. Horário de saída, né? A orientação é geral, né? Conversar com seu filho para ter atenção à chegada do transporte, né? Evitando a demora de carros, vans no trânsito, para que o nosso trânsito possa fluir, né? Nós temos aqui nesse horário de saída, né? O horário do ensino médio, o horário do pessoal da escola da Sagrada Família, que fica aqui próxima, né? Esqueci agora o nome da escola, mas que também fica na mesma rua aqui junto com a gente no SESI, e as saídas do primeiro aninho até o nono ano. Então, a gente sabe que é um momento estressante, que às vezes o pai fica bravo aí com a gente. Nossa, tem que melhorar esse trânsito, né? Mas eu acredito que cada um fazendo a sua parte, ele vai fluir de maneira mais tranquila, né? E evitar maiores transtornos. Dizer que a saída antecipada deve acontecer pela portaria do Senai. Eu coloquei aqui esporte e esqueci de corrigir, mas é pela portaria do Senai. E com autorização prévia da coordenação, seja da parte básica, que é a Jana, seja da parte técnica, né? De que forma que eu vou solicitar essa autorização de saída? Via app.
né? Ou via ligação, né? Não é ligar para o filho chegar na coordenação e falar, olha, minha mãe autorizou eu sair, dessa forma não vai funcionar. E sim pela autorização formal de vocês, né? Por mais que eles já estão ali na adolescência, né? Alguns já até ingressando no mercado de trabalho, né? Mas nós temos essa responsabilidade para com os filhos de vocês. Então, nós pedimos encarecidamente que para a solicitação de saída, seja feita via ligação ou via app. Meninas, querem acrescentar algo nesse ponto aqui? Sim, Laís, só destacar, é, o aluno, para ele sair antes do término da aula, meio-dia, antes de meio-dia e 20, né? Ele só sai com autorização do responsável. Então, se o aluno chegar em mim na coordenação e falar, ó, Janaína, eu preciso sair mais cedo hoje, por algum motivo, que às vezes os pais pedem para o aluno falar conosco sobre isso, né? A gente não vai autorizar se o responsável não nos comunicar. Então, se for antes do término, que é meio-dia e 20, nós precisamos da autorização do responsável via ligação no fixo ou via app informando, né? Autorizo meu filho ou minha filha a sair mais cedo, sempre justificando se é para uma consulta, para alguma situação, tá? Porque caso não haja a anuência do responsável, mesmo o estudante nos informando, nós não permitiremos para garantir a segurança desse estudante. Aí, a partir de meio-dia e 20, que é o horário de saída normal, o estudante tem livre acesso ao portão de saída para poder estar fazendo esse deslocamento. Obrigada, já fiz a correção aí, né? Isso aqui é. E aí, como será esse ano letivo, né, de 2026, né? Nosso semestre começou no dia 19 de janeiro, tanto SESI quanto Senai, e a finalização é a mesma, dia 26 de junho, né? É um calendário integrado, né? Posteriormente, a gente vai enviar para vocês a imagem, né? A gente já enviou no início do ano, mas nós enviaremos novamente para vocês terem ideias, as datas da questão de provas, avaliações, acontecimento dos outros projetos, né? A gente tem Grand Prix, temos o simulado SES, simulado SAEP. Então, assim, é gigante a nossa programação, né? Então, estaremos enviando posteriormente, junto com a filmagem, a gravação da reunião e demais informativos, tá bom? E aí nós fizemos um pequeno resumo aqui de como que vai ser, né, esse calendário, essa agenda pedagógica do ensino médio, né? Então, o que está previsto, né? Avaliação diagnóstica aí na primeira série, posteriormente vou explicar o que é esse programa, o que a avaliação diagnóstica significa para nós, né? O trote do terceirão no próximo dia 13, dia 16 e 18 recesso, né? Dia 17 feriado de carnaval, dia 28 o nosso EPI. Depois lá no mês de março temos avaliação diagnóstica, aí já começa o Grand Prix SESI Senai de Inovação, as nossas avaliações, segunda chamada, EPI, e já começa também o simulado Enem, né, que compõe aí o programa SESI de avaliação. Depois, em abril, então, vai ser detalhado. Obviamente que esse é um planejamento prévio da nossa unidade, né? Mas sempre acontece de vir alguma novidade ou algum projeto novo no decorrer do semestre. Então, sempre que tiver alguma alteração nessa agenda, nós enviaremos imediatamente, faremos a comunicação via app. A novidade desse ano é que mensalmente nós iremos enviar um resumo do que vai acontecer naquele mês. Então, essa semana a gente já disparou o que vai acontecer no mês de fevereiro e no final de fevereiro colocaremos as principais datas para o mês de março, facilitando assim a nossa comunicação, tanto da coordenação para com os pais e a organização de vocês para com a escola. Ok, até aqui. E aí, a nossa metodologia, né? Como que funciona essas aulas? Qual que é o diferencial aí da nossa estrutura, do nosso processo de ensino-aprendizagem? E aí, para isso, eu tenho algumas pessoas aqui do time, né, para falar um pouquinho, que é o professor Ednei, o professor Tobias e a professora Sara. E aí, eu queria convidá-los aqui para esse momento. Mas só com a Sara, né? Vamos ser gentis.
Boa noite, meu nome é Sara, sou professora do Senai da área de design gráfico. Estou com a parceria durante muitos e muitos anos, né? Laís, eu gostaria de compartilhar uma apresentação, eu posso? Lógico, vou tirar aqui a minha agora, Tá, joia. professora. Prontinho. Deixa eu só começar aqui, acho que vai dar certo. Se vocês estiverem vendo, me avisa, por gentileza. Tudo certo, Sara. Tudo certo? Beleza. Sim. Eu trouxe só um resumão sobre o curso técnico em design gráfico e algumas coisas que a gente tem de diferencial no Senai e questões de visão, né, de mercado e tudo mais. Vou tentar passar rapidão aqui para não tomar o tempo de vocês. A nossa formação, o diferencial maior é que a gente tem essa formação integrada com o novo médio e a preparação para o mercado de trabalho e pensando também no futuro profissional, certo? Dentro disso, a gente forma os alunos para a comunicação visual, seja ela impressa ou digital, para a criação de peças gráficas, digitais e multimídia, e para atuação em empresas, indústrias e negócios próprios também, tá? Seguindo essa ideia, por que o design gráfico, né? A gente tem uma alta demanda no mercado em relação a todas as subvertentes do design gráfico, seja digitais, seja os impressos, enfim. Tem também, praticamente em todos os setores, e quando as pessoas falam assim de design gráfico, a primeira coisa que vem na cabeça ali é falar sobre a social media, mas na verdade não. O design como um todo, ele é projeto, então ele pode assessoriar em todos os setores que a gente tem no mercado hoje. A possibilidade de trabalhar tanto como empregado como também empregador, o desenvolvimento de criatividade, da tecnologia e do pensamento crítico. E isso tudo ela é vinculado também com a base comum curricular. Então, existem projetos integrados, projetos voltados para o mercado, para o Enem, para todas as áreas que a gente tem ali, tá? O aluno ele aprende durante o curso a desenvolver identidade visual e marcas, a parte do design digital, a interface e a parte de animação. Então, são 3 anos praticamente ali, o aluno aprendendo muita coisa que ele pode colocar no mercado de trabalho, a parte de produção gráfica e editorial, a parte também de projetos práticos alinhados ao mercado. E aí, só lembrando, o design, ele é projeto, então mesmo que não tenha a vocação, né? Vamos falar, o aluno ele tem um interesse em fazer alguma outra área no Enem, por exemplo, né? A base do design, ele vai ajudar a estruturar tanto a parte de metodologia quanto a parte de estudos, um cronograma para que facilite a vida dele, tá? Continuando aqui, a gente tem aulas práticas e projetos reais, e a gente tem alinhado bastante projetos vinculados com o mercado. Então, o aluno ele já está em contato com o mercado, com possíveis clientes, para trabalhar com isso. Uso de softwares profissionais que são utilizados no mercado, laboratórios extremamente equipados, e a metodologia ela é voltada para o mundo do trabalho, tá? Seguindo aqui, dentro das oportunidades de mercado que a gente tem agências de publicidade e marketing, gráficas e editoras, que atualmente está com uma demanda muito necessária, necessitada ali, de pessoas qualificadas, empresas, indústrias, startups, e-commerce e redes sociais, e trabalho como freelance. E eu brinco muito com os meus alunos falando assim, que não existe design desempregado, né? No máximo, ele vira um freelance porque ele vai atender a sua própria clientela, vai ter a sua cartela de clientes ali para ajudar até, inclusive, na formação, na segunda formação, alguma coisa futura ali que saiu da escola. Para ter uma ideia, a gente tem o início, né, de valores ali da carreira é a partir de R$ 2.000 e ele pode chegar a ganhos acima de R$ 7.000, dependendo ali, lógico, do desempenho, da dedicação do aluno, tá? Os diferenciais, como a gente tem uma formação técnica, durante o ensino médio, o aluno ele finaliza o terceiro ano com as duas certificações, tanto do novo médio quanto com o curso técnico. Nós temos também a certificação reconhecida nacionalmente e até internacionalmente, porque o nome do Senai e do SESI, ele é reconhecido pelo mundo afora aí. Uma forte conexão com o mercado e uma base sólida para cursos superiores na área, tá?
seguindo também, o impacto para o futuro, então é a entrada mais rápida para o mercado, maior autonomia profissional, desenvolvimento de competências técnicas e socioemocionais, que é trabalhado dentro do curso, projetos integradores ou interdisciplinares, e a preparação para profissionais do futuro no mercado, tá? Do presente e do futuro, perdão. O curso técnico no design gráfico dentro do Senai, ele vai preparar jovens para trabalhar, empreender e continuar estudando, porque é uma área que está sempre em modificação, em sempre constante evolução. E é uma escolha segura e atual e alinhada com o mercado de trabalho. É isso. Tem a parte também dos nossos professores, né? Os nossos professores são totalmente qualificados, têm experiência no mercado de anos e anos e anos, e a gente tem professores tanto na área de gráfico, design de jogos, desenvolvimento de sistemas e TI, se não me engano. Aí é isso. Muito obrigada. Muito bem, Sarinha, valeu demais. Agora, Tobias ou Ednei? Quer que eu comece, Ednei? Por Você favor, quer fazer as Tobias. honras? Tudo bom? Boa noite a todos, né? Mais uma vez, né? Depois de uma apresentação dessa de Sara, a gente não sabe nem mais como seguir, né, com a reunião. Mas parabéns, Sara, muito, muito bem apresentada. Na área da manutenção automotiva, também é um curso técnico, né, que oferecemos em parceria com o Novo Ensino Médio, né, concomitante, né, uma formação em paralelo. Essa formação ela dá ao aluno, ao final do terceiro ano, um diploma técnico em mecânica automotiva. Ele pode ser, inclusive, associado, né, ou homologado pelo CFT, o Conselho Federal dos Técnicos, o que dá a ele uma qualificação, uma habilitação para ser responsável técnico em vários setores da indústria, né? Manutenção automotiva, gerenciamento de frotas e assim por diante, também abrindo portas no mercado de trabalho. Então, é o primeiro passo. Também é uma formação que habilita o aluno, ao final do terceiro ano, para empreender. Eu costumo falar para os meus alunos assim: às vezes a mãe vai lá e cede a garagem da casa, você compra um elevador, uma caixa de ferramentas, você pode abrir uma troca de óleo. E às vezes você vai ganhar mais do que um primeiro emprego no mercado, né? Então, você começa aí o esqueleto da sua oficina, começa o projeto da sua oficina com 18 anos, quando ele sai do ensino médio. E aí, daqui a 10 anos, ele tem uma baita de uma oficina que começou na garagem da casa de manhã. Então, essa é a formação que a gente oferece. Nós profissionais também são todos engenheiros, né, que cuidam dessa área, engenheiros com experiência em manutenção automotiva. Falo por mim, que peguei essa turma no passado, e aproveitamos no sentido educacional, para quem não queira seguir na área de manutenção automotiva, ele tem a oportunidade de desenvolver atividades em conjunto com outras matérias. Como manutenção automotiva, a gente requer muito física, química, né, matemática, então ele tem a oportunidade de desenvolver também em outras áreas. Então, foi feito um projeto inicial ano passado e será feito um projeto no final de curso também, que envolverá outras áreas da formação do aluno. Eu acho que isso explica um pouquinho do que é o curso de manutenção automotiva, espero ter ajudado. Obrigado. Obrigada, Tobias. Excelente, né, gente? Acho que deu até vontade. Tem que ter um curso de mecânica básica para mulheres, hein? Vamos pensar nisso aí, pra gente, ó, né, Raqueline? Já Saber tivemos lidar um, com a vamos fazer gustação. outros, Bora né, fazer Verdade. Ludmila? outro, né? Quando tiver, me Me convida. convida. Tá Estou bom, E eu vamos sugiro sim. que o uniforme tem que ser rosa. É isso. Concordo plenamente. Uma batinha rosa ficaria show. Ótimo. E aí, quero convidar aí, né, para falar da base comum aí, juntamente com o time aí. Professor Ednei, por favor. Bom, boa noite a todo mundo, né? Obrigado pelo convite. Parabéns pelas falas, Sara e Tobias. E só corroborando com a fala de Sara, né? Esses últimos 2 anos a gente teve duas empresas, né? Que saiu da escola. A gente teve a Nobre, né? Empresa especializada em camisas de time, uniforme, então sucesso. E agora a Platinum, né? Platinum ano passado ganhou o nosso Shark Tank, que é uma metodologia que a gente utilizou. E é uma empresa que ela começou no primeiro ano como, né, um jogo, e hoje é uma empresa real, né? Os meninos estão vendendo, trabalham com tecnologia, celular, fone de ouvido. Essa é uma coisa linda de ver, e começaram na escola, né? Tem Começou mais e uma aí, da Maria também, que foi a Orivitar, que é de roupa de ginástica também. sim, Maria é incrível. Então, assim, a gente tem os dados reais, né, dos meninos.
E o que eu posso falar para vocês, pessoal? A gente da Rede SES tem uma preocupação muito, muito grande, né, com o social desse aluno, né? A Raqueline começou de uma forma muito brilhante, né? Esse ano a gente tem o Educar para Regenerar e a gente está fazendo um trabalho com os meninos intensivo de fazer essa base técnica, mas essa base comum conversar. A gente está com a escola muito cheia, aluno de várias escolas da região vieram para o Canaã, né, e só comprova nossa qualidade. Várias aprovações aí esse ano na UFG, na UEG, redação 960, estão trabalhando esse ano aí para chegar no 1000, talvez a primeira escola SES, né, a ter uma nota 1000. A gente tem público para isso e formação para isso. E como é que a gente trabalha com o filho de vocês? Qual é a nossa metodologia? Primeira coisa é que a gente vai várias frentes ao mesmo tempo. Então, você vai ter aula com o menino, vai estar em círculo, ter aula com o menino, vai estar em fila, vai ter aula expositiva, vai ter aula de projeto. A gente vai desde a abordagem STEAM à metodologia ativa. Por quê? Porque o novo ensino médio, ele pede um aluno diferente. E quando o aluno cumpre a proposta, entende, o resultado vem. A gente já está aí há muito tempo, a Rede SES é a primeira rede do Brasil fazendo novo ensino médio, então é uma rede com 8 anos de experiência no novo ensino médio. A estrutura nacional do novo ensino médio veio do SESI. Então, o melhor lugar para estar dentro dessa proposta é a nossa rede. E a gente trabalha tanto a parte técnica, para ano que vem, quem quiser ir para o curso técnico, quanto o itinerário formativo de aprofundamento. Aquele aluno que quer ficar mais na parte de probebêutica, quer focar no Enem, quer focar ali, a gente vai estar trabalhando com natureza, engenharias, seria mais uma ideia de um cursinho. Mas quem está no técnico também se prepara para o Enem, né? Não fiquem preocupados, a gente tá, e pode ter uns projetos com Tatunes, né? Enem em Foco, para fazer esse aluno chegar lá. Quando vocês observarem, inclusive eu falo, de escola é aberta. Se quiser um dia visitar, assistir minha aula, pode entrar, né? Eu sou da área de humanidades. E a nossa escola, a gente sempre é uma escola assim, agitada, sempre tem gente, sempre tem coisa acontecendo, porque a escola é viva. Semana eu passei com os meninos do Senai, que 40 meninos andaram atrás de mim, a gente foi toda a estrutura, conversamos, aí era uma aula de explicar a escola, mas ao mesmo tempo falamos sobre drenagem de solo, falamos sobre composição de solo, falamos sobre arquitetura, fui explicar brutalismo. Então é uma aula que parece, às vezes, não, a pessoa está só andando, não. Ela tem uma intencionalidade, e é isso que a nossa rede entrega, uma rede com uma intenção. E a nossa intenção é formar os melhores alunos possíveis dentro de nossa estrutura. E os resultados falam por nós, né? A gente está num processo assim de ser o melhor SESI, né, de Goiás. A gente entrega resultados muito bons e o nosso objetivo esse ano é melhorar. Né? O terceiro ano está vindo aí bem forte, os primeiros anos estão também assim, né, surpreendendo. E conte conosco, conversem, qualquer dúvida, manda mensagem, a Anaína fala, às vezes o filho não entendeu uma abordagem, fala, nossa, mas tá muito difícil. Calma, respira, principalmente o primeiro ano, né, que eles assustam, aquele tanto de volume, de atividade, de coisa diferente para eles. Calma que eles vão acostumar. Só precisa entender o processo e entender juntos, né? Então, pais, perguntem, participem, né? Sejam todos muito bem-vindos. A nossa rede conta com vocês e, para finalizar, eu gosto sempre de lembrar que escola é comunidade, né? A escola, ela funciona quando todo mundo está dentro, quando todo mundo compra a proposta e quando todo mundo participa, né? Não adianta o menino estar ali, não sei o que está acontecendo, os pais não conhecem os professores, então a escola funciona quando todo mundo está junto. Então, a escola comunitária é a melhor resposta para uma boa educação, tá bom? Muito obrigado. Que massa! César Senai Canaã. Então, dando continuidade aí, né, à nossa reunião, eu vou explicar para vocês agora um pouquinho, né, do nosso processo avaliativo, né, que é somativo, que é formativo, né, que é por conceitos, no caso do ensino médio, né. Então, eu vou explicar aqui um pouquinho, né? Ednei, fica à vontade para contribuir, né? Que você nos ajuda bastante aí nesse entendimento. E é um processo macro, né? Tanto SES quanto Senai, tanto a base técnica quanto a base comum, né? Então, o nosso processo avaliativo, como eu disse, né, deverá ser diagnóstica, contínua, formativa, cumulativa, compreendendo o acompanhamento desse. Acho que travou, pessoal. Travou aqui, Travou, né? Laís. Travou mesmo.
Temos aí a avaliação, é expressa em notas, graduadas de 0 a 100, né? Média de aprovação 6, né? E o ensino médio por itinerários, né? Novo ensino médio aí, ele vem com a avaliação em menções que evidencia as habilidades e as competências adquiridas pelos estudantes ao longo do seu processo educativo, né? Se dando de formas de conceito A, B, C e D, né? A de 80 a 100, B de 60 a 79, C de 30 a 59 e o D de 0 a 29. Então, esse é o nosso processo avaliativo. Desculpa. Temos as provas de segundas chamadas, né? As intervenções. E no qual, né, caso seja perdida essa primeira avaliação durante o cronograma, né, precisa entrar em contato aí com a secretaria, fazer a solicitação de segunda chamada, né? Se for via atestado médico, não tem nenhuma taxa, mas caso não seja apresentada aquela justificativa plausível, é necessário aí o requerimento da segunda chamada e o pagamento do valor. Meninas, conseguem continuar? Porque eu vou precisar tomar uma água aqui. Sim, sobre a avaliação adaptada, só voltar um pouquinho. Os alunos de inclusão, eles são atendidos, né, pela nossa coordenação, psicologia, acompanhamento também diário dos professores em sala de aula, e para esses alunos que necessitam da avaliação adaptada, o SESI e o SENAI também prepara, né, todo esse material para atender o aluno nas suas necessidades. E a importância da inclusão é os pais compreenderem que não é só na escola que a gente vai conseguir alcançar um maior desempenho dos nossos filhos. Nós precisamos de uma equipe multifuncional, tanto da psicologia, né, também da terapia, porque a escola ela faz o acompanhamento pedagógico, né, tanto com a psicóloga quanto com a coordenação, mas o acompanhamento com com a equipe multidisciplinar precisa ser realizada pela família. Então, a nossa escola, né, sempre marca as reuniões com os pais e faz também reuniões com os psicólogos, com os neuropsicólogos, para que a gente possa alcançar cada vez mais o sucesso dos nossos alunos da inclusão. Pode seguir? Só Voltei. voltando um pouquinho à parte da segunda chamada, quando o aluno ele tem um atestado médico, ele não precisa pagar para fazer a prova. Mas se ele viajou, se não tem um atestado para a gente protocolar naquela solicitação de segunda chamada, aí é necessário se abrir ali um chamado, né, no aplicativo, solicitando a prova, ou anexar o atestado, ou solicitar o pagamento dessa avaliação, para que o aluno possa ser atendido, né? Então, faltou a avaliação, precisa entrar em contato imediatamente, né, solicitando ali que o aluno possa fazer essa prova posteriormente. Pode Voltei. seguir? Tá bom. Então, e aí o SESI pensou num programa, né, de avaliação próprio, né, para que a gente possa avaliar aí como que está o desenvolvimento dos nossos estudantes, avaliando por habilidades e competências, né, em todas as áreas de linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, desde o primeiro aninho do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio. Então, para que serve, né, esse sistema, esse programa de avaliação do sistema SESI? Para identificar os avanços e dificuldades do estudante, apoiar os professores, o planejamento estratégico de ensino, orientar as ações para melhorar a aprendizagem e preparar os estudantes, né, para os desafios futuros, como Enem, SAEP, SAEB e as nossas avaliações externas e também os vestibulares. Como que funciona? O programa inclui
várias avaliações ao longo do ano, né? Então, a gente está começando agora o ano com a avaliação diagnóstica, onde os professores vão ter esse retrato de saber quais são as habilidades que ainda precisam ser melhoradas, quais são as competências que já estão totalmente trabalhadas ou que precisa ser acrescido, né? A partir dela é feito um plano de ação para o nosso preparatório, para os nossos simulados, e aí sim, para o Avalia SESI, que esse ano, diferente de anos anteriores, fará parte da composição da média, né? E também a avaliação do modelo Enem e SAEB, que é o preparatório aí visando, né, os vestibulares e a concretização do ensino médio. Então, eu trouxe para vocês um pouquinho dos nossos resultados, né, de 2025, né? Resultados esses por área de conhecimento, né? Então, nós pegamos aqui um retrato, né, de como que foi a avaliação 1 do Avalia SESI, que é esse mais lilás, um rosinha mais escuro, e também o Avalia 2, né, que é o verde mais claro. Então, se vocês observarem, né, a nossa escola tem destaque em todas as avaliações aplicadas, desde o terceiro aninho até a terceira série, visando aí, né, o desenvolvimento integral do aluno, a formação dele, para prepará-lo para esse mundo, né, das avaliações de vestibulares e também do Enem. Então, temos também o resultado da área de matemática. Então, é uma crescente, é visível, né, esse crescimento da nossa escola e do nosso aluno também nessa área de conhecimento. Ciências humanas, né? Que é aí a área de, perdão, ciências da natureza, né? Essa crescente, né? Desde o Avaliar 1, como o Avaliar 2, comparando a gente com escolas da rede SESI e também as escolas da rede SESI Goiás e também do Departamento Nacional a nível de Brasil. Ciências humanas também não foi diferente, né? O crescimento do nosso aluno, o desenvolvimento do nosso aluno. Então, o que que a gente pode concluir? Que aí é a cereja de bolo. É que nós somos, né, a escola que mais se destacou e que tem o melhor desempenho da rede SESI, tanto de Goiás quanto do Brasil. E para o nosso grande, né, grande felicidade aí. Nós tivemos excelentes notas no Enem, né? Com essa preparação, a partir dos simulados, a partir das avaliações, tivemos aí alunos com 960 pontos na redação Enem e que caracteriza aí e põe a nossa escola como a melhor do estado de Goiás a nível, né, desse projeto, né? Então, foram mais de 44 alunos premiados na rede SESI, 11 deles da unidade SESI Senai Canaã, no qual obtiveram uma premiação em dinheiro no valor de R$ 15.000. Então, nós estamos extremamente orgulhosos. Chama aí Janaína para compartilhar dessa alegria, Raqueline e também o professor Ednei, porque foi um trabalho de muitas mãos para um resultado de excelência. Jana, quer falar? Ednei. Enquanto a Jana abre o microfone, é só destacar para os pais, são uma inovação da Rede SESI. O aluno que tirar 1.000 ganha R$ 10.000, né? Esse ano a gente teve um aluno que ganhou 3.000, uma que ganhou 2.000 e os outros ganharam R$ 1.000, né? Então, esse é um baita incentivo. E como ano passado foi o primeiro ano desse projeto, acho que agora os meninos vão vir com mais vontade ainda, né? Porque acaba com a boa premiação, ainda vai ter Kindles, vai ter várias outras premiações e prova a nossa qualidade, né? A gente teve aprovação agora, saiu o SISU, né? A engenharia de alimentos da UFG, sociologia, a contabilidade. Então, assim, as nossas aprovações em universidade de referência, né, tá muito boa esse ano. Meu microfone tinha travado aqui, gente, tá me ouvindo? Sim, Jana. Ah, tá. Não, é como o Ednei falou, né? Para nós é motivo de muita alegria essas conquistas e prova de fruto, né, de um trabalho que a gente desenvolve com os estudantes. Esses estudantes todos estiveram conosco desde a primeira série do ensino médio, então percorreram, né, os 3 anos. E nós colocamos aqui o primeiro nome da Maria Eduarda como destaque, né? É, pode parecer, quando a gente olha uma nota 780, né?
mas é só para destacar, a Maria Eduarda é uma aluna com atipicidade, né? Chegou para a gente com extrema dificuldade, e em todos os sentidos, tanto pedagógico quanto social. E nós fizemos um trabalho com a Maria Eduarda nesses 3 anos do ensino médio, e quando nós vimos o resultado dela, né, quando ela chegou para a gente, a dificuldade dela era tremenda, até para formar uma frase. E quando nós vimos o resultado dela no Enem, nós ficamos assim, nós choramos de alegria, realmente foi assim estonteante, né? Ver como é bom a gente conseguir proporcionar, né, para uma pessoa uma conquista tão grande, que eu tenho certeza que ela e a família ficaram assim emocionados com o resultado que ela obteve. Então, a Maria Eduarda, para a gente, é assim, um exemplo de que realmente é possível, que nós estamos no caminho certo, fazendo o trabalho com muito amor, com muita dedicação, que vai além do conhecimento, mas dessa formação social que a Raqueline falou, que o Ednei reafirmou, e esse resultado, ele realmente demonstra o nosso trabalho, o nosso compromisso. Com certeza, né? Então, é extremo orgulho, né, para nossa família, SESI Senai Canaã, esse resultado, né, que é família e escola, né? Então, foi nossa parte aqui com os nossos professores, os profissionais e também a família em casa. Então, nós estamos extremamente felizes, né, com o resultado alcançado pelos nossos estudantes. E aí, também temos aqui, quero chamar a Ludmila para explicar um pouquinho, né, que nós temos o melhor, né, curso de alimentos do estado, né? E ouso dizer do Brasil, né? Que foi feito e apurado pelo Sistema de Avaliação da Educação Profissional e Tecnológica, que é o SAEP. Então, queremos compartilhar aí esse resultado, que foi um resultado por curso alcançado pela nossa unidade. Por favor, Ludmila. Antes de responder, Laís, eu peço licença, a mãe me perguntou aqui no chat sobre o curso de desenvolvimento de sistemas, né? O professor ele não conseguiu estar presente, mas é o professor Getúlio que está acompanhando a turma, né, de desenvolvimento de sistemas. Nós tivemos aí no início, devido à contratação dele, né, por N questões, e aí, mas agora ele assume a turma definitivo. É uma área muito promissora, né? Trabalha aí com sites, no desenvolvimento de contas bancárias, né? E agora, ainda mais, né, por conta da inteligência artificial, a gente tem um boom do técnico de desenvolvimento de sistemas, que desenvolve toda a parte mesmo de sistemas. E os alunos gostam, né? A gente já tem resultados positivos nesse sentido. É muito promissora, ganha bem, né? Então, se a gente conta com essa participação entre família e o aluno, né, para estar apoiando ele ali nas atividades, para que futuramente esse estudante ele consiga desenvolver e voar, né? Que a gente prepara para que eles alcem voos e longos, altos. Mas voltando aqui Isso pro mesmo. qualquer coisa, se tiver dúvida, pode me perguntar também lá no aplicativo, tá bom? Que vai ser um prazer responder e estar com vocês, tá bom? Voltando aqui, né, para o resultado do SAEP. SAEP é o Sistema de Avaliação da Educação Profissional. Então, nossa unidade, ela ficou com a melhor nota no técnico de alimentos, que inclusive nós temos uma turma do terceiro ano, né, e no técnico de alimentos, que também está bastante engajada aí nas atividades, né, Janaína? E é muito bom, né, ter esse resultado, mostra que a nossa unidade, o SESI, o Senai, né, a gente caminha para a qualidade, né, para a proeficiência, e os frutos estão vindo, né, a gente já está colhendo aí, parabéns aos estudantes, né, que receberam a premiação aí, e nós sabemos que são vários, né, e que a gente só precisa desenvolver essas potencialidades. Eu gostaria de convidar a Sara também para falar um pouquinho sobre o SAEP. Ela com certeza vai falar muito melhor do que eu, mas Sara, tá com você. Vou precisar apresentar de novo. Olha, é só para um comentário que eu acabei não falando, eu peço perdão sobre isso. A Laís comentou sobre os projetos Grand Prix e tudo mais, tanto os alunos do SESI quanto também os alunos do SESI Senai fazem parte desses projetos. Eles
trabalham tanto a parte de soluções para a indústria, soluções para o que realmente a indústria está precisando, e tem tanta parte de evidência, né, de visualização e tal, como também a parte de premiações. E falando em premiações, a gente também tem a WorldSkills, eu não posso esquecer de falar dela, que é uma competição que avalia os conhecimentos dos alunos. Então, desde a parte de técnico em design gráfico, quanto a parte da mecânica, quanto a parte de alimentos, a gente tem diversas ocupações que são avaliadas, e o design gráfico dentro do Senai Canaã é o que está vindo tomando um monte de premiações, né? Ganhou a medalha de ouro do Brasil nessas últimas competições. A competidora anterior, ela foi representando o Brasil em Lyon, trouxe uma medalha por excelência. Então, assim, tem feito diferença na vida dos alunos, né? E aí, falando um pouquinho agora sobre o SAEP, que é um outro tipo de avaliação. Vocês estão vendo a minha tela? Tá tranquilo aí? Ainda não. Não? Não. Puxa, calma. Uhum. Porque eu tenho que apertar o compartilhar duas vezes, né? Senão não vai. Foi? E foi. Bem, a avaliação de desempenho de estudantes, o SAEP, ele é um sistema que a gente tem que atende às necessidades da indústria, mas não só a parte da indústria, tá? A gente está entregando para o mercado profissionais que realmente aprenderam. Da mesma forma que o Enem começou ali no início como Exame Nacional do Ensino Médio, e o ENAD, ele avalia os cursos, né, do ensino superior, a gente também tem o SAEP, que traz esse sistema de avaliação para a educação profissional. E o que acontece com essa parte de avaliação? A avaliação é para medir a efetividade do processo formativo. E ele traz qualidade através de evidências, e ele sempre está proporcionando melhorias contínuas para a nossa aprendizagem. Quando a gente fala do SAEP, ele vai ele vai avaliar os desempenhos dos alunos com base nas capacidades técnicas e nos objetos de conhecimento. Tudo isso voltado para o curso que ele está desenvolvendo, que ele está participando. A gente tem as avaliações diagnósticas e somativas, e ao final do curso que ele fez, né, ali depois do terceiro ano, ele faz essa avaliação e a gente tem um panorama, né? Por que ele é importante? Porque ele garante a qualidade pedagógica, ele fortalece a credibilidade do curso, e ele também orienta decisões pedagógicas e estratégias dentro do sistema que a gente tem. A avaliação, ela padroniza, ela é institucional e ela é comparável nacionalmente. Então, quando a gente traz um resultado do SAEP, a gente está avaliando todas as instituições de educação profissional que tem aquilo ali nível, né? Olha, essa escola ela atingiu, essa escola não atingiu, o curso ele está entregando realmente o que foi proposto, o que foi solicitado pela indústria ou não. E ela é de forma formativa e estratégica. A nota do SAEP, ela representa o domínio das capacidades previstas no curso pelos alunos, a efetividade do planejamento pedagógico, que está sempre alinhado ali com todas as necessidades do mercado, e a coerência entre o que a gente está ensinando e o que a gente está avaliando. E aí, como a Laís já comentou, né, o Senai Vila Canaã, ele alcançou a melhor nota do estado, ele está em destaque e ele já vem trabalhando isso há um bom tempo, tá? Não é tipo assim, não é o primeiro resultado, não, já tem um trabalhinho já há longos anos aí já. E a gente tem toda essa parte de avaliação, e quando traz assim, uma avaliação em que o indicador de desempenho profissional, o IDAP, está com 9,7 de forma geral, tanto prova objetiva como a prova prática, mostra que os alunos estão realmente engajados, estão realmente aprendendo com a intencionalidade. E só para vocês terem uma referência, a meta de referência do Brasil era 7,7. Então a gente está muito acima do que foi meio que a referência nacional, certo? E qual que, antes, desculpa, esse resultado ele significa um reconhecimento institucional, uma confiança do setor produtivo, que ele vai confiar no que a gente está ensinando, então ele sabe que o profissional que fez o curso no SESI e no Senai, quando vai para o mercado, ele sabe do que ele está falando. Ele evidencia também a parte concreta da qualidade do nosso ensino.
E para 2026, a nossa meta meta não, desculpa, a nossa novidade, né, que vai ser aplicado nos cursos de técnico e design gráfico, e já está sendo feito um trabalho desde o primeiro ano com os alunos para eles já entenderem como que funciona a metodologia, como é que funciona essa avaliação. E assim, só para deixar claro, o SAEP, ele fortalece a cultura de qualidade. Ele não é sobre nota, ele é sobre a excelência educacional que a gente está entregando. E é isso, já somos referência e agora nós seguimos para a evolução. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Pronto, obrigada. É isso aí. Parabéns, Sara. Obrigada aí pela explanação, né, do SAEP. Então, a gente tem aí, né, dois grandes programas de avaliação, PASSE, SESI e o SAEP Senai. E aí, eu quero chamar aqui agora na conversa a nossa psicóloga educacional para falar um pouquinho, né, de como que funciona o processo e o acompanhamento da psicologia da nossa unidade. Perdão aí. Boa noite, pessoal. Eu sou a Dayana, sou psicóloga escolar e educacional, né, do SESC Canaã, e eu gostaria de aproveitar esse momento para explicar um pouco sobre o trabalho, né, da psicologia dentro da escola, sobre o que fazemos, como fazemos, para a gente poder esclarecer aqui. Bom, dentro da escola, a psicologia ela ocupa um lugar diferente do lugar que a gente ocupa na clínica, né? Então, dentro da escola, nós vamos atuar apoiando o processo que a gente chama de ensino e aprendizagem, né? Então, para que a gente apoie esse processo, a gente precisa apoiar o desenvolvimento emocional, social e escolar dos nossos estudantes para que eles possam aprender. Então, o nosso papel é justamente esse, né? Identificar quais são as possíveis barreiras que aquele estudante enfrenta nesse processo de aprender e o que nós, enquanto escola, família, né, podemos fazer para que viabilize, né, a educação desse estudante. Então, a gente também contribui para um ambiente seguro, respeitoso e acolhedor. Fazemos também formações, né, dos profissionais da educação. Fazemos essa mediação da relação entre escola, família e rede de apoio, e fazemos também alguns encaminhamentos, né? Então, quando a gente percebe que aquele estudante precisa de um apoio que venha né, de uma equipe de saúde, de um profissional externo, nós chamamos a família para dialogar, para entender a realidade desse estudante e fazer esses encaminhamentos que são necessários. E aí, com os estudantes, né, nós vamos auxiliar ali no desenvolvimento do que chamamos de habilidades socioemocionais, que são habilidades que nós desenvolvemos em conjuntos, né, com outras pessoas. Orientamos também sobre questões de convivência, de respeito, de resolução de conflitos. Também vamos ajudar, né, os estudantes a lidar com frustrações, entender a questão dos limites, das regras, promover a saúde mental dos estudantes, né, de maneira geral, o respeito às diferenças, e atuar também na prevenção do bullying e da violência dentro do ambiente escolar. E aí eu trouxe aqui, uma orientação sobre o que a gente não faz na escola, né, justamente para a gente fazer esse comparativo, né, de qual que é o papel na escola e o que a gente não faz. Então, dentro da escola, a nossa perspectiva ela não é clínica, né? Nosso objetivo não é realizar psicoterapia ou tratamento psicológico de maneira contínua. Nós também não emitimos diagnósticos, não fazemos avaliação, e não substituímos o atendimento da rede de saúde, né? Então, dentro da escola, trabalhamos nessa perspectiva que é educacional, né? Então, no contexto de saúde, a nossa atuação é diferente. E aí, né, dentro
do que compete, né, a psicologia escolar, nós, do SESI Senai Canaã, temos um ambiente positivo de aprendizagem, né, que chamamos de APA. Esse ambiente positivo de aprendizagem, ele é um programa educacional que visa prevenir violências no contexto escolar, promover saúde mental e bem-estar dos estudantes e profissionais, criar um ambiente seguro para que esse estudante possa aprender e melhorar a aprendizagem, engajamento e o clima escolar, né? O nosso APA, né, da nossa Escola do Canaã, nós criamos um lema, né, para o nosso APA. E aí a gente fala muito sobre isso em sala de aula, né? O nosso lema traz a seguinte mensagem: o que é bom para você é bom para mim, e o que dói em você dói ainda mais em mim. A ideia desse lema foi uma criação da nossa diretora, né? Eu acho que esse lema traz uma questão, né, do trabalho, a empatia, que eu acho que é importante a gente pensar, né? Em desenvolver a empatia dentro das nossas relações. Então, a escola também é lugar disso, né? De desenvolver esse lado humano. E aí segue uma orientação sobre a entrega de laudo médico e relatórios de avaliação neuropsicológica, né? Os laudos e relatórios médicos, eles devem ser entregues presencialmente na secretaria escolar, que é o lugar onde vocês fazem a matrícula. Então, é ali que nós vamos receber esses documentos. E aí, após a entrega desse laudo, vocês devem entrar em contato com o setor de psicologia escolar pelo aplicativo. Então, lá no aplicativo, nós temos uma aba exclusiva para a psicologia escolar, né, no qual vocês devem nos contatar para que a gente possa agendar uma reunião, dialogar sobre esse estudante, entender se existe alguma necessidade educacional específica, quais são as dificuldades que ele vai encontrar, de qual contexto esse estudante vem, né? Porque às vezes a gente está falando de um estudante que é novato. Então, o nosso contato é por lá. E os relatórios de avaliação neuropsicológica, eles são recebidos diretamente pela psicologia escolar, né? Então, para que eu possa receber essa avaliação, é importante realizar um agendamento prévio, né? Para que nesse momento a gente possa conversar, né? E conhecer de fato, assim, o estudante e também a família desse estudante. Só retomando, né? Lá no início da reunião, nós falamos sobre o clube de pais. Eu acho que é importante a gente falar, né, sobre qual que é o intuito, qual que é o objetivo desse clube de pais, né? A criação do clube de pais é para mobilizar, né, esse aprendizado e essa escuta e fortalecer o vínculo, né, entre família e escola. Então, é algo que a gente vai construindo junto ali e vamos fazer também de uma maneira muito dinâmica, né? Vamos trabalhar temas como sustentabilidade, educação, saúde mental. Então, é um momento ali para a gente se unir mesmo, dialogar, né? Então, é um convite para a gente caminhar junto, para a gente aprender junto e construir um futuro mais saudável, sustentável e humano. E aí, né, eu gostaria de agradecer a presença e, né, a participação, na verdade, né, da família, né, dos familiares que estão aqui, e trazer uma frase de Piaget, né? Piaget traz que quando a família participa da vida escolar, a criança encontra coerência entre o que vive em casa e o que aprende na escola, né? Então, isso se aplica à infância, à adolescência, e eu acho que é de extrema importância, né, que nós trabalhemos juntos para a construção, né, do nosso futuro, que são os nossos jovens. E é isso, obrigada.
Obrigada, Dayana, aí pela contribuição riquíssima, né? Explicar melhor como que funciona, né, a psicologia educacional dentro da Escola César Senai Canaã. E aí eu queria chamar a Jana para reforçar, né, alguns pontos sobre as tarefas de casa, as atividades, os projetos, né, que buscam aí a concretização e o fechamento também da nossa processo avaliativo. Bom, o que que ocorre em relação ao ensino médio, principalmente para os estudantes da primeira série, aqueles que estão chegando, né, e entendendo aí esse novo ciclo que é estar no ensino médio, essa nova metodologia e a nova estrutura. As tarefas de casa, essas atividades de casa, elas têm um volume muito grande em relação ao fundamental. Então, quando o aluno chega no ensino médio, ele tem que rever a sua rotina de estudo, principalmente durante o seu período que ele está em casa, no período da tarde. Então, quando está no fundamental, às vezes ele não tem uma rotina de estudo, né, ali diária, não muito intensa, e no ensino médio ele precisa desenhar melhor essa rotina de estudo. A rotina ela tem que ser diária, com uma duração de 1 hora, 1 hora e meia de estudo no período da tarde, para que ele consiga acompanhar efetivamente os conteúdos trabalhados em sala de aula e as atividades que são disponibilizadas para serem realizadas em casa. Então, nós temos diariamente atividades de casa, tarefas de casa que são passadas pelos nossos professores e que têm que ser executadas e levadas prontas para a sala de aula. O que que nós observamos muito com os alunos do ensino médio? Primeiro, não ter essa responsabilidade de anotar, né, de saber o que ele tem de tarefa, porque lá no fundamental tem aquele costume, né, com aquela agenda coletiva, e no ensino médio nós não trabalhamos com a agenda coletiva ou recadinho aos pais. Então, primeiro o estudante tem que desenvolver esse senso de responsabilidade, de estar fazendo a anotação das suas tarefas, depois ter essa rotina em casa de estudo para realizar as tarefas e também apresentar essas tarefas para os professores no período correto. Então, o que que a gente observa? O estudante ele chega em casa e ele vai falar assim: amanhã eu não tenho aula de ciências humanas, mas o professor passou tarefa de ciências humanas. Eu vou deixar para fazer outro dia, porque eu vou ter aula de ciências humanas só daqui 3 dias, por exemplo. E aí ele vai esquecer e não vai retornar depois para fazer essa tarefa. Então, essa é uma questão de rotina de estudo, de todos os dias o estudante chegar no período da tarde, em seu lar, ter um ambiente ali confortável, propício, agradável, que ele realmente possa ter um silêncio, né, para realizar suas tarefas, e ele fazer a sua tarefa, independente se ele vai ter aula no dia seguinte, daquela área de conhecimento ou não. E isso só vai acontecer com o acompanhamento e o devido apoio da família, do responsável, da pessoa que estiver com esse estudante lá, para que ele realmente execute. Então, a gente pede esse apoio de acompanhamento, a rotina escolar do seu filho, da sua filha, né? Em caso de dúvidas, entre em contato conosco, utilize o app para conversar conosco. E esteja sempre cobrando do seu filho, da sua filha, essa rotina de estudo, realização das atividades e das tarefas, que tem um peso muito grande na formação do conceito final dele, né? E que se ele não fizer, além do peso no conceito, principalmente em relação ao conhecimento, onde ele vai ficar ali com essa dificuldade de entender os próximos conteúdos que serão trabalhados, as próximas etapas, porque ele não conseguiu desenvolver realmente aquelas habilidades e competências que foram exigidas naquela tarefa de casa. Então, pode parecer simples, mas a tarefa de casa ela tem uma importância muito grande nessa construção do estudante no seu processo de ensino-aprendizagem. Obrigada, Jana. E acredito que seja o mesmo, né, para o Senai. Então, é as mesmas exigências e as mesmas indicações, né, em ambos os processos, tanto, né, nas aulas
de humanas, linguagens, natureza, né? Matemática, quanto nas aulas do técnico, né? Da mecânica, do design gráfico, do desenvolvimento de sistemas. Então, assim, as exigências são as mesmas, os conceitos são os mesmos, então orientem bastante seus filhos, principalmente para ter essa rotina de estudo, para na véspera das avaliações eles estarem mais tranquilos, né? Para não chegarem ansiosos e fazerem uma avaliação que às vezes não condiz com o desenvolvimento dele no decorrer do bimestre, tá bom? E aí, o outro assunto que a gente quer trazer para vocês, né, é o Uniformes 2026, né, que foi atualizado, né, o design dele, né, pensando aí na trilha do estudante. Então, os uniformes oficiais e que serão exigidos, né, e a partir do dia 9 teremos aí, né, mais ainda atenção com os estudantes, a camiseta polo, né, tanto masculina quanto feminina, tem um modelo a camiseta gola O, né, para aqueles que querem usar para a educação física, né, e o agasalho, né. O agasalho a gente sabe, a Janaína vai falar um pouquinho, né, junto com a Raqueline, sobre a questão, mas também teremos o agasalho da rede SESI, do SESI. Na parte inferior, né, é a calça jeans azul, né, ou a calça de tectel, que tem um modelo, ou a calça de malha, né? Ou o bermudão para as aulas de educação física. Então, diferente de anos anteriores, que era permitido, né, o uso da calça leg, esse ano nós temos, né, o enxoval e as peças próprias para as aulas de educação física. Então, a partir de segunda-feira, a gente vai ter um crivo maior na cobrança desse uniforme do ensino médio. Para as aulas de laboratório, também técnico, exige-se, né, também o jaleco, que também está sendo vendido nos nossos fornecedores, né, de Melo, Workvest e suporte uniformes, tá? E o calçado, né? O calçado que está no nosso regimento, que é para segurança, visando que os alunos também têm aulas de laboratório, preferencialmente o tênis, né? Ou um sapato fechado, né? Então eu trago aí, peço Ludmila para falar um pouquinho sobre esse processo, a questão dos uniformes, né? Principalmente nas aulas técnicas também, e Janaína, ok? Reforçando então, né, o nosso uniforme, ele permite o uso da calça jeans para o dia a dia, né? Calça jeans lisa, sem detalhe, muitos bolsos rasgados, porque o uniforme, ele é uma identificação do aluno, né? Então tem que ser algo mais discreto. A camiseta, que pode ser a polo, a gola O, e a questão do casaco, né, do moletom, que para o ensino médio existe uma flexibilidade, que o aluno pode estudar, pode usar o casaco da escola, ou ele pode usar um moletom, né, que é de sua preferência. Mas se ele estiver de moletom, lembrando que por baixo desse moletom ele deve estar usando a camisa de uniforme ou a polo ou gola O, tá? Então, só o moletom ou uma outra roupa por baixo não será considerado uniforme, somente a camiseta de uniforme. E aproveitando já também que a gente está falando do uniforme, envolvendo também a parte de material, vou pedir para os pais estarem atentos, que faz parte também, né, a mochila do seu filho, da sua filha, tá? Nós tivemos situações já de alunos virem para a aula sem mochila. Ah, eu desci, esqueci minha mochila dentro do carro e meu pai não pode voltar e trazer. Então, são coisas que não dá para o estudante ficar lá estudando sem seu material, ou vem com a mochila, faltando livro, faltando caderno. Então, estar atento a esse material que é importante também para o desenvolvimento dos seus estudos. Ludmila? Essa questão do uniforme, né, é primordial, né, e a gente preza pela segurança dos filhos de vocês.
Principalmente, né, aqueles que têm aula no laboratório, porque muitos estão no laboratório de alimentos, estão ali no laboratório da manutenção automotiva, né, e às vezes manuseando algum equipamento. O uniforme, ele é para proteger a pele, né, o sapato fechado, às vezes cai alguma ferramenta, e aí, se tiver de chinelo, o estrago está feito, né? Então, a gente conta com a colaboração de vocês, é para a segurança dos filhos de vocês e nem, não só nos laboratórios, né? A questão do jaleco é importante, mas o sapato fechado, eventualmente o aluno está descendo a escada que nós temos aqui na nossa unidade e aí ele tropeçou, né? Os meninos gostam muito de vir de Crocs. E Crocs, ele é um sapato perigoso, né? Então, a gente conta com essa colaboração de vocês para manter o uniforme completo, que é a camisa gola polo, né? A calça e o sapato fechado, tá bom? Obrigada, Ludmila. Reforçar, paz, que para as aulas de educação física, né? A gente tem o modelo da calça de malha, né? E para os rapazes, o bermudão azul, né? De moletom. Então, no dia que o aluno tiver educação física, não tem problema ele vir com bermudão, caso ele se sinta à vontade, e assistir todas as aulas com esse uniforme. Está permitido, está dentro do enxoval. Agora, aqueles bermudões de tectel preto, as leggings femininas, essas nós não iremos mais aceitar como parte do uniforme dos estudantes, tá? Então, a gente reforça aí, vamos fazer um trabalho, passar nas salas, porque caso o aluno, primeira vez orientação, segunda vez não esteja, né, com o uniforme correto, ele vai ser advertido, né, e aplicadas as FOs e as medidas, né, educativas e reflexivas necessárias, ok? Raqueline, quer acrescentar algo? Posso prosseguir? Pode prosseguir. Dizer que a cantina, né, nossa funciona, tanto SESI quanto Senai, hoje a gente partilha do mesmo fornecedor. Nós iremos passar para vocês a tabela de preço como documento também, os horários de funcionamento para a venda das fichas, até para evitar o uso do celular nesse momento de recreio, né? É, Formas de pagamento diversas, Pix, dinheiro, cartão de crédito ou débito, e deixando aqui também o contato, né, da Danete, que é a nossa lanchonete oficial do SESI, né, que é tanto para ligação quanto para o WhatsApp. Estaremos disponibilizando também esse material após a finalização da reunião. Deixa eu ver aqui. Dizer para vocês, né, que nós teremos esse ano novamente os intensivos e preparatórios, né? Intensivo de língua portuguesa para o ensino médio é por demanda, o intensivo de matemática já começa a inscrição, acredito que na sexta-feira e as aulas já iniciam na próxima semana. Intensivo de redação por demanda, né? TecPlay programação, que a gente trabalha desde o sexto ano até a terceira série, e a preparação olímpica, né, que é uma novidade desse ano porque nós sabemos que a participação em Olimpíadas é reconhecida em muitas universidades pelo Brasil. Então, Brasil afora. Então, iremos aí investir esse ano ainda mais nessa preparação olímpica. O BMEP, língua portuguesa, a área de humanas, Que Meninas, que é uma Olimpíada voltada para o público feminino, né? OBR e demais. Então, teremos aí ainda mais Olimpíadas esse ano de 2026. Segurança, né? Ao chegar à escola, deixe seu filho mais próximo e pelo portão, né? Tenha rapidez, evite circular nas dependências da escola, tanto SES quanto Senai, que é gigante, né? Sem tanta necessidade, né? Os contatos telefônicos é o geral da unidade SES Canaã, 3236-3800, e do Senai, 3235-8119, e também tem o 3235-8100. Mas, né, reforçando que o nosso maior e melhor comunicação é via app, né? Que temos aí a parte do Senai, secretaria, coordenação, psicologia, ouvidoria, então tá tudo no mesmo aplicativo, né? Achados perdidos. Sim? Queria só chamar um pouquinho a nossa supervisora. Eu não sei se ela está presente ainda.
Tô aqui. Acho que sim. A Suene, para falar um pouquinho sobre a ouvidoria, até depois você conclui com os achados e perdidos. Tranquilo. Boa noite, pessoal. Eu sou Suene, supervisora administrativa e representante da qualidade do SESI Canaã. Lá no app nós temos uma aba que chama Ouvidoria. Lá é um local onde vocês podem fazer alguma reclamação, se está com alguma dificuldade, elogios também vocês podem fazer lá, que a gente gosta também, né? Então, é um canal de comunicação direta com vocês. Então, primeiro vocês vão tentar resolver com a coordenação, com a supervisão. Não ficaram satisfeitos com a resposta, aí sim procura a ouvidoria. E aí eu estou lá para responder e facilitar o processo para todos. Boa noite. E quando foi muito bem recebido, teve tudo resolvido, é importante também falar, Os né, para elogios. nós, porque aí a gente vai ali construindo um registro, né, do que foi bom, do que a gente precisa melhorar. Isso mesmo. Isso mesmo, e garantir novamente, né, Raqueline, a premiação que conquistamos esse ano, né, no ano de Preciso 2025, agradecer a da todos os melhor pais, gestão. Sim, isso mesmo. os pais que votaram, né, que responderam a pesquisa, que nos deram aí essa credibilidade. Esse ano nós tivemos aí uma premiação, né, pela escola ter conseguido um índice alto de bons, né, resultado bom. Então, obrigada a todos os pais que responderam a pesquisa. Achados e perdidos, né? Ficam tanto na coordenação do técnico quanto na coordenação pedagógica do SESI, né? Para facilitar, por mais que os filhos já são grandes, né? Aí, autônomos e já iniciando aí no mercado de trabalho, a gente pede que seja identificado, né? O blusão, as camisetas, para facilitar a devolução, né? A escola arquiva todos os objetos encontrados no ambiente por um semestre, então todo bimestre a gente faz a exposição, o aluno recolhe o que é dele, o que não foi, o que a gente achar que não tem nenhum dono ou que não seja procurado após o período ali daquele mês do bimestre, do primeiro bimestre, e assim, segundo bimestre, terceiro e quarto, nós fazemos aí a doação, né, para as instituições de caridade. Falar para vocês que a gente tem um portal de recursos didáticos, né, que é o portal SESI, com biblioteca, nossos mais aplicativos e preparatórios, né, que é o Redmil, a Lecto, que a gente trabalha aí o socioemocional, o próprio Passe, né, que é a nossa plataforma do Programa de Avaliação do Sistema SESI, a Plural, né, e também biblioteca digital, o nosso APA, então o aluno tem assim que matriculado, efetivada a matrícula, tem esse acesso. E também a todo o material didático de forma digital. Então, é um dos nossos recursos, né? Outros informes, né? O nosso pagamento das mensalidades até o dia 10 de cada mês, com desconto, né? Incentivo à leitura dos livros literários e paradidáticos, que nós iremos trabalhar tanto de forma digital quanto o físico esse ano, né? A contribuir e ajudar na limpeza e conservação dos ambientes, né? Participação de vocês nos nossos projetos e eventos escolares, né? E voltamos a pedir aqui essa contribuição na identificação dos uniformes e outros pertences, né? Livro didático, eles danados para perder o livro, corre lá na coordenação, eu esqueci. Então, para facilitar a entrega, nós pedimos aí o apoio de vocês. Então, nosso muito obrigado. Passa aí a nossa fala para a Raqueline, né, para fechar a nossa reunião de hoje. Queremos agradecer a todos, né, que participaram da nossa reunião, e essa reunião ficará gravada para você retomar as informações dadas aqui. Se o seu filho tiver dúvidas sobre o curso, você pode retomar a fala do professor Tobias, da Sara, da Ludmila, e assim tirar todas as dúvidas, né? Professor Ednei também, que falou sobre o ensino médio do SESI, né? Aquele que é só o de ciência da natureza. E
Desejar a todos um ano maravilhoso, que possamos conquistar todos os nossos objetivos juntos. E obrigada, professores, coordenadora, supervisoras que estão aqui conosco, né? Suene, Laís, Ludmila e Sara, professor Tobias, Ednei, Laís, Janaína, Dayana, obrigada a todos. Boa noite e encerramos a nossa reunião. Vitor, valeu mais uma vez, gratidão. Muito obrigada a todos. Boa Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa pessoal. noite. Tchau, tchau.